quando ela retorna com Cristo para reinar no milênio, tá bom? E ó, só isso. Explicações em janeiro. Pastor Sidney, por favor. Mas aqui não quer dizer que é uma fantasia. Não, eu disse que não tinha. Pastor João. O senhor vai dizer, não vou dar. Então eu vou esperar para janeiro. O senhor está falando uma fantasia. Sabe o que o senhor vai fazer? Não é fantasia, não. Para que isso? Então João, literalmente, ele entrou no céu. Ele foi arrebatado em espírito. Foi arrebatado no espírito. A carcaça dele não entrou, não. O espírito dele foi elevado e ele foi ao céu. O espírito dele sendo elevado e ele entrando no céu simboliza a igreja sendo transformada e indo para o céu, um arrebatamento. Porque aí a palavra igreja desaparece, só aparece quando ela volta com Cristo. Que fantasia, o senhor perdeu o juízo? Na verdade é uma prenúncia já mostrando que a igreja... Não, eu entendi. Então, se o senhor entender o resto, o senhor vai entender em janeiro. Vamos lá, pastor Cida. Pastor, segundo o que nós vemos hoje, nos crentes em geral, vou falar, não estou falando só da Assembleia de Deus, todas as igrejas pentecostais. Você vê muito nisso aí. Fui arrebatado, veio isso, a visão, Deus mostrou, eu subi, vi isso, vi aquilo. Isso generalizou já para os crentes do nosso meio. Não são todos, mas a gente vê muito isso. Você vai nessas vigílias por aí, o que você mais vê é essas coisas. É verdade. O que você mais vê no nosso meio hoje, essas coisas. Não são todos os crentes, tá? Porque tem pastor que não deixa acontecer. Eu cansei de ver aqui no Jardim Helena, que é um crente velho aqui, eu acho que o pastor não deixava falar qualquer coisa. O camarada podia falar besteira, que o pastor chamava e corrigia. Eu falei, irmão, vai sentar. Acontecia. Mas hoje é o que mais acontece, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento e de liderança também. É verdade. O líder fica com medo, porque o povo fala assim, se o pastor mexer com isso, ele vai estar tocando no vaso. Vai tocando no vaso, vai morrer, vai isso e aquilo. Tem que colocar ordem. Tem que colocar ordem. A pessoa foi arrebatada, ela tem que trazer algo de útil. Se ela não trouxe nada de útil, é que ela se cale. Paulo foi arrebatado, não falou nada. Paulo passou lá e ouviu coisas inefáveis, que nem é lícito ao homem falar. Agora o pessoal é arrebatado, ele só vê a coroa dos outros faltando, embaçado ou faltando pele. A dele não vê, nem embaçado, nem faltando pele. Então o pessoal não vai para a vigília para orar, o pessoal vai para a vigília para aparecer. Vigília é lugar de orar. Eu hoje não vou mais. Tenho problemas de saúde, se eu for para a vigília no outro dia eu passo mal, então não vou mais para a vigília. Mas sou do tempo em que se ia para a vigília para orar. E não para buscar resposta de nada. O camarada vai para a vigília para buscar resposta de não sei do que. E aí, isso que eu vou falar é grave. O que eu vou falar é grave, só pentecostal acredita nisso. A qualquer tradicional que ouvir a gravação, ele vai dizer: esse professor é xarope. Aí o que acontece? O camarada ele quer buscar uma resposta de não sei o quê. Aí ele fala para fulano, beltrano, ciclano, na emoção ele fala. Eu disse que não falou para ninguém, mas ele fala para meio mundo o que ele vai fazer naquela vigília. Eu vou na vigília buscar uma resposta do meu casamento. Eu vou na vigília buscar uma resposta da libertação do meu filho. Meu amigo, o capeta está ouvindo. O capeta está ouvindo. O capeta está ouvindo. E ele vai soprar no ouvido do primeiro falso profeta que ele encontrar e vai pôr a boca do falso profeta. Então tu vai ouvir e vai dizer que foi Deus. Então vigília é lugar de ir para orar. E aí não acontece, fica frustrado, né? Os sinais seguirão os que creem. Não é os que seguirão os sinais. Os sinais seguirão os que creem. Eu creio. Eu gosto de falar da minha vida, porque aí eu tenho certeza que é verdade, porque tem um testemunho no pessoal aí que você não sabe se é verdade. Os sinais me seguem porque eu creio. Já orei para criança há dias sem comer. Eu orei a criança, deu fome na criança na hora. A criança está com fome, vamos dar comida para ela. Não era que nem criança de comida, era criança de mamadeira. Vamos dar mamadeira para ela que ela está chorando. E
quem lida com criança conhece quando muda o choro. Esse choro não é mais a doença, esse choro é choro de fome. A mãe conhece, o pai conhece, e dá a mamadeira e a criança mamar. Encontrei uma criança em São Miguel Paulista, uma criança de berço, estava no carrinho, com a cabeça toda inflamada, parecia um casco de tartaruga. Não deu nem para pôr a mão, eu pus a pontinha do dedo, porque eu acredito muito, é coisa minha com Deus, eu acredito muito na imposição de mãos. Então, não dá para impor mãos, eu pus só a pontinha do polegar e repreendi. Daí uns 2, 3 dias eu encontrei a criança com a pele, a mãe com a criança e a pele da criança limpinha. Por quê? Porque os sinais seguirão os que creem, não os que creem que seguirão os sinais. Eu vou na vigília para isso, eu vou na vigília para aquilo, meu amigo, para com isso. O mundo espiritual está unindo. O mundo espiritual está unindo. Então vamos lá. Até aí tudo bem, minha gente? Eu usei essa questão do monte de transfiguração para fazer esse comentário. Não adianta ficar bravo comigo, não, eu não vou falar. Ele tinha escrito uma carta anterior, a quem, segundo Pedro, é dirigida. Então vamos lá, segundo Pedro, capítulo 3, verso 1. Segundo Pedro 3, 3:1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então ele afirma claramente que essa é a segunda carta, sim ou não? Sim. Ele deixa claro que essa é a segunda carta. Ele usa várias palavras e frases encontradas em 1 Pedro, o que denuncia ser a mesma pessoa. Esses fatores apontam para Pedro como autor genuíno de 2 Pedro. Antecedentes. Enquanto 1 Pedro estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo, o que 1 Pedro faz, minha gente? Repete comigo. 1 Pedro estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo. Então, a luta é contra o que vem de fora. Estimula a resistir para que o mundo não entre na igreja. Não é isso? Olha lá. Estimula os cristãos a encararem a oposição. Vai dar de frente, ele está se opondo a você, dá de frente a ele. Do mundo. Né? A finalidade, 1 Pedro faz isso. 2 Pedro adverte os cristãos contra os falsos mestres de sua comunhão que levaria à apostasia. Então, 1 Pedro fala do que vem de fora. Se opor, resistir ao que vem de fora. 2 Pedro fala dos perigos que estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. E dentro da igreja tem perigo, pastor? Tem, né? Eu ia falar. Não tem não. Tem perigo. Tem uns perigos que de vez em quando a gente traz advogado atrás. Por exemplo, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um perigo ou não é? E eu já vi camarada falar isso. E estava onde? Dentro da igreja. Pastor João é para mim. Não, é por isso que eu amo vocês. Mas vocês não podem entrar no meu embalo, não podem vir com tudo, e eu também não posso vir com tudo, porque senão eu não vou fazer esse curso em 50 anos. Eu vou fazer esse curso em 50 anos. Mas vamos lá. Quando eu digo assim, ó, isso dentro da igreja. Quando eu digo assim, não vou falar o nome do santo, não. Deixar vocês escolherem. Quando eu digo assim,
Deus criou o homem para substituir Satanás, porque Deus precisava ser adorado, e Satanás era o adorador. Lúcifer, né, era o adorador. Quando Lúcifer caiu, Deus criou o homem às pressas, porque Deus precisava ser adorado. Me respondam, por favor, isso é um perigo ou não? Isso está dizendo. Responde para mim, irmão. Olha aqui para mim. Depende do ponto de vista, né? Não. Oi? O senhor não me provoca que eu me chamo para fora da sala de aula. O senhor não me provoca que eu me chamo para fora da aula. O senhor pega e filho. Isso é um perigo ou não é? Porque há também o perigo de eu mandar o senhor se retirar. O senhor tem razão. Eu não posso falar que é um ponto de vista, depende do ponto de vista. Então me prove que depende do ponto de vista. O senhor tomou uma gelada. Me prove que Ele vai jogar também, mas não vou dar uma. Mas não vai esticar muito chiclete, né? Não pode esticar. Não consigo provar. O senhor não vai provar, que depende do ponto de vista. De toda maneira, isso é errado. Não depende do ponto de vista. Sabe por que é errado? E foi dito isso dentro da igreja por um dos nossos. Primeiro, porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Ah, Deus criou o homem rápido, porque Deus precisava ser adorado. O Deus desse homem, eu não vou falar o nome dele, que é Marco Feliciano. O Deus dele não serve para mim, porque é um Deus necessitado, é um Deus que precisa ser adorado. Olha, eu preciso ser curado do diabetes, eu preciso ser curado da artrose, agora fizeram uma parede de aço, lá eu fui fazer um canalete, agora eu preciso de um braço novo, eu já sou todo necessitado. O que é que eu vou fazer com Deus que precisa ser adorado? Que precisa de alguma coisa? Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele é Deus do mesmo jeito. E foi dita essa bobagem dentro das nossas igrejas. E aí nós fomos reduzidos. Qual é o perigo disso, irmão Cristiano? É que você, querido, segundo esse nosso amigo, que eu não falei o nome dele não, né? Você, segundo esse nosso amigo, não é mais uma criação especial para glorificar a Deus. Você deixou de ser o grande finale. Porque é isso que o ser humano é. O ser humano é o grande finale. Tudo Deus disse, haja, haja, haja. O ser humano ele fez com as próprias mãos. O ser humano é o grande finale. E aí, Cristiano, você deixou de ser o grande finale e você agora é um estéreo para substituir um pneu velho chamado Lúcio. Dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho. Pois eu quero dizer para vocês o seguinte: o nosso Deus, Deus é o Deus da sarça. E eu não me canso de ensinar isso, professor, isso é repetitivo. Eu sou repetitivo porque é gostoso falar isso. Sarça pegando fogo no deserto, para Moisés não era novidade. Moisés trabalhava no deserto, aquele calor do deserto, vinha um vento, batia na sarça, ela pegava fogo. Ela estava já sequinha, vinha aquele vento. Igual você soprava lá dentro. Vinha aquele vento, ela pegava fogo. Isso para Moisés não era novidade. O que era novidade para Moisés é que a sarça ardia e não se consumia. Essa era a novidade. E aí Deus falou, ó, fica aí mesmo, chega mais perto. Não, aí tá bom, dessa distância tá bom. Asseguro para você. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é a terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, Moisés perguntou para ele, você é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Eu chamei você para tirar o meu povo da terra do Egito. Mas e quando o seu povo, ou o faraó, perguntar qual é o seu nome, o que eu falo? Olha, diga para eles
que eu sou te mandou, porque eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E fala para o faraó, essa parte é para minha conta, tá bom? E fala para o faraó para ele se meter a besta comigo, que eu vou afogar o deserto. Eu vou afogar o exército dele, todo mundo vai vender. Fala para ele, porque ele pode vir quente que eu estou fervendo. Vou afogar o exército dele todinho no mar vermelho. Sabe por quê? Porque eu sou. Eu sou ontem, eu sou depois, eu sou. Existência contínua. Deus não precisa de nada para existir e nem para continuar existindo. Percebe o perigo de se ensinar um Deus necessitado, um Deus que precisa ser adorado? Não sei nem como é que eu entrei nessa filha mais. O que eu estava falando? Enquanto estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo, adverte os cristãos contra os falsos mestres dentro da sua comunhão que os levaria à apostasia. Não só se a moda pega, todo mundo começa a achar que foi criado para substituir Lúcio. Complicado, né? Então tem que tomar, segundo Pedro, ele tem essa função, combater os falsos mestres dentro da comunhão, dentro da igreja. Eu disse ontem que tem que tomar cuidado com as coisas muito profundas. Tem um teólogo aí que trouxe uma revelação profunda. Cuidado com ele. Sabe o que é bem profundo? Pensa comigo o que é bem profundo. O poço do abismo. O poço do abismo é profundíssimo. Então tem que tomar cuidado com essas novas revelações profundas. Essa tentativa de renovar a palavra de Deus. Não precisa ninguém renovar. Ela se renova. Como é que ela se renova? A aplicação dela se renova. A aplicação dela se renova. Então tem que tomar cuidado com esse negócio dessas coisas muito profundas. Geralmente, a interpretação mais simples, na maioria das vezes, é a melhor. Porque Deus não quer se esconder na palavra dele, não. Deus quer se revelar. Bem verdade que algumas coisas são um pouco difíceis por conta do lá e então e aqui agora. Lá e então, a época que foi escrito, e aqui agora, a época que nós estamos vivendo. Isso realmente traz algumas dificuldades, mas na maioria das vezes a interpretação mais simples é a correta. A fidelidade à doutrina apostólica é a principal preocupação de 2 Pedro. Sejam fiéis à doutrina apostólica. Capítulo 1, versículo 12 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 16. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as sabais e estejais confirmados na presente verdade. Versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. Versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Nós, os apóstolos, vimos a sua majestade. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Capítulo 3,
Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e de nossos mandamentos, os apóstolos do Senhor Salvador. Olha aí, firmeza na doutrina dos apóstolos. Cuidado com as inovações, com as invenções, não é verdade? Os mestres heréticos aparecerão. Está no futuro aí, né? Aparecerão. Só que na época dele já tinha. Mas ele está profetizando que aparecerão. Ou seja, aparecerão outros ainda. Capítulo 2, versículos 1 ao 2. Capítulo 2. Versículo 1 ao 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pronto? Você me ajuda? Quando eu pedir para você parar, você para, por gentileza. Repita. E também houve entre o povo os falsos profetas. Para. Houve entre o povo falsos profetas. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, tá? Houve entre o povo falsos profetas. Continua. Como entre vós haverá Como também entre vós. falsos doutores. Como entre vós. Agora, os gentios, a igreja, no passado, entre o povo de Israel, houve falsos profetas. Agora, entre vós, gentios, e a igreja formada por gentios e judeus, haverá o quê? Falsos doutores. Falsos doutores, Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. olha aí, teologia liberal. O senhor é doido, professor? Teologia liberal. Ah, mas tem coisa da teologia liberal que é boa. Tá bom. Se você acha, que é vontade. Eu tenho certeza que não tem. Teologia, nada de bom na teologia liberal. Começa que a teologia liberal, ela não é só uma escola teológica, ela é formada de várias escolas teológicas. Comece pela neo-ortodoxia, que faz parte da teologia liberal. O que os neo-ortodoxos dizem? Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Agora é o seguinte, nem dá para fazer ilustração, mas acabou. Não demora não. Olha, isso aqui é água. É água. Eu posso beber à vontade porque é água. Se você disser para mim que contém água, Isso é uma garrafa que contém água. isso é uma garrafa que contém água. Só que eu estou se referindo ao que está dentro, não ao que está fora. Tanto é que eu balancei, que você vê que eu estou falando do que está lá dentro. Isto é água, isso não contém água, isso é água. Se você disser para mim, olha, esse líquido contém água, eu já fico apreensivo, porque ele pode conter água e também açúcar, vai me fazer mal, porque eu sou diabético. Ele pode conter água e algum outro produto que possa me fazer mal. Esse é o risco de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E vai por aí afora os perigos da neo-ortodoxia, que é uma das escolas da teologia liberal. Dentro da teologia liberal, tem escolas que são totalmente marxistas. Por exemplo, se você estudar a teologia da libertação é marxista. Ela vai dizer que ser salvo, ser liberto, é você conseguir
sobressair ao seu padrão. Isso é ser liberto. Isso é a teologia da libertação, é marxismo, é marxismo puro. Existe um braço da Igreja Católica que é adepta, não toda a Igreja Católica, mas existe um braço da Igreja Católica que é adepta da teologia da libertação. Eu não vou falar que é de onde vem a tal das pastorais, as tal das pastorais que apoiam sempre a esquerda, sempre o PT. Eu não falei isso, viu? Vocês não me escutaram eu falar isso não. Certo? Pastor, não, o que eu entendo às vezes de algumas frases que a gente ouve é um modo de expressar. Por exemplo, o senhor falou a água aí, certo? Vamos usar o café da Mãe Maria ali. Eu falo assim, o café da Mãe Maria é muito bom, mas para o senhor ele não é muito bom. Pode ser gostoso, é um jeito de expressar. Certo? Certo. Então, às vezes a pessoa usa um determinado texto ou expressa de uma forma ou não. Continua. Expressa de uma forma que, ao meu entender, eu posso entender de uma forma que, se eu falar que o café da Maria é muito bom, para determinada pessoa que o senhor tem diabetes, já não é muito bom. É gostoso, mas não é tão bom. Tudo bem. O senhor entendeu? Entendi. Agora deixa eu só dizer para o irmão o perigo disso. A questão é que tem coisas que se tornam termos técnicos de determinada área. É um termo técnico da neortodoxia dizer, é termo técnico deles, eles dizem para significar isso. Então não adianta querer abrir um outro significado. Se da fonte veio desse jeito. A fonte é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E isso vai enfraquecer a chamada doutrina da infalibilidade das Escrituras. Vai comprometer. Então, nesse caso da Bíblia, especificamente da Bíblia, eles querem dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas aquilo que eles acham que não é a palavra de Deus, não foi inventado lá, por exemplo. Vai, não de cara, mas mais adiante vai aparecer isso. Mais adiante vai terminar isso, vai acabar nisso que o irmão falou. Que é a questão de tirar o mito, a delitologização. Tirar o mito, tirar os milagres e entender tudo sobre a razão. Isso aí ainda não é, né? Isso aí já está dentro da teologia liberal, mas é mais adiante, já é depois da neortodoxia. Mas são todas irmãs, estão todas ali no mesmo pacote. Então eles negam o Senhor, exibem um estilo de vida sensual, destinado à destruição, eles ridicularizam a volta do Senhor, vivem de qualquer maneira. Esses falsos mestres heréticos que surgiram lá. Essas características se enquadram na heresia gnóstica, nós já falamos em algumas aulas sobre o gnosticismo, que se desenvolveu mais completamente no século II, mas cujas raízes foram fixadas no século I. Pedro, efetivamente, Pedro, evidentemente, tem uma comunidade específica em mente. Tem uma comunidade específica em mente. Ele sabe com quem e para quem ele está falando. Vai lá, capítulo 2, 3, capítulo 3, verso 15. Obrigado. Capítulo 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Repete para nós, por favor. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. De onde está escrevendo
ele está se reportando especificamente a comunidades que já conheciam também o que Paulo havia ensinado. E se essa comunidade for a mesma referida em 2 Pedro 3,1, então esta carta era direcionada aos cristãos em algum lugar da Ásia Menor. Então vamos lá. 1 Pedro, nós estamos em 2, volta lá para 1. 1 Pedro 3,1. Se essa comunidade que está dizendo aí for a mesma de 1 Pedro 3,1, então é a Ásia Menor. E eu acredito piamente que seja. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecerem à palavra, pelo pote das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Bateu não, né? É para você ler o 1 Pedro 3,1? 1 Pedro 3,8. Muda para 2 3,1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero. Senhor, muda no slide, tá? 1 Pedro coloca 2 Pedro 3,1. Escrevemos essa segunda carta. É assim mesmo. Tá? Vamos para o conteúdo. A resposta ao erro é a firmeza através do crescimento no conhecimento do Senhor. Quando nós estamos lutando por um erro, ao invés de nós nos embaraçarmos com ele, nós devemos seguir em frente. Deixa o erro. Já se pronunciou contra ele já. Bom, agora já está pronunciado, agora nós prosseguimos. Não fica para sempre colocando todo o esforço da igreja na luta contra esse erro. Porque isso também é uma maneira de esvaziar, de mudar. Tem uma coisa errada. Eu já preguei contra, eu já ensinei, já preveni os crentes. Agora vamos continuar nossa caminhada, vamos deixar isso aí de lado, entregar na mão de Deus, resistir, não deixar crescer entre nós, mas vamos prosseguir o nosso caminho lá de cá. A gente não pode ficar para sempre embaraçado com isso. Olha lá, a resposta ao erro é a firmeza através do crescimento no conhecimento do Senhor. A carta começa com o tema de cultivar a maturidade cristã. Nós temos que amadurecer. Então vamos ler capítulo 3, do 14 ao 18. Essa questão, nossos irmãos procuram aí,